Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, qual esperança esse outro Evangelho, que já foi muito além do Evangelho de Cristo, que é um Evangelho misturado dentro para pervertido, que esperança esse Evangelho pode trazer para a vida das pessoas? Que bons resultados, que boas consequências, que coisas aprovadas pelo Senhor Jesus podem acontecer na vida dessas pessoas. Que coisas que o Senhor Jesus concorda podem acontecer na vida dessas pessoas que estão envolvidas e enredadas pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido? A resposta para todas essas perguntas é nenhuma. Nenhuma mesmo. Pelo contrário, só coisas ruins, só más consequências, só coisas que vão arrastar essas pessoas para o erro. Porque esse Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está sendo pregado por aí nas denominações, onde muitos estão tolerando de boa mente, como se fosse algo normal, só porque é um pastor ou um bispo, um apóstolo que está pregando isso. As pessoas acham isso normal e recebem isso e acabam praticando. E isso e a prática desse evangelho misturado para pervertido está levando as pessoas para se desviar da verdade, para longe, cada vez mais indo pior, para ruim e perdição. É para isso que esse evangelho misturado para pervertido está levando essas pessoas, porque essas pessoas se deixaram envolver e se enredar de tal forma que esse evangelho já deturpou a mente, a consciência, a vida deles, a fé. Eles estão assim, desse jeito. E isso é algo muito errado. É algo que não pode mais continuar acontecendo. Eles não podem mais continuar tolerando quem vem pregando esse evangelho misturado para pervertido. Não, ninguém pode. Então, o Senhor Jesus, aquele que iniciou a pregação do Evangelho do Reino de Deus, quando tudo já estava preparado, quando o caminho dele já estava preparado por João Batista, ele chegou já pregando esse Evangelho. Depois de ter sido batizado, ele iniciou a pregação desse Evangelho. E esse Evangelho foi aquele em que as pessoas começaram a crer. Então, esse evangelho, naquela época, ainda estava genuíno, puro e simples. Mas com o passar dos anos, foram surgindo homens falsos, falsos irmãos, que começaram a perverter esse evangelho. E a perversão dele foi só aumentando, ano após ano, século após século, até chegar no século atual, em que estamos agora. E nesse século atual, já foram misturadas várias coisas a esse evangelho, que já ficou totalmente cheio de coisas ruins, de lixos, de porcarias, de coisas nocivas, coisas que estragam, coisas que apodrecem, coisas que fazem morrer a vida de todos aqueles que se deixam enredar e se envolver por ele. Essa é a má consequência, porque muitos deles, infelizmente, se afastaram da esperança do Evangelho de Cristo e foram para esse Evangelho que está aí. E pregam esse Evangelho, ensinam esse Evangelho. Então, para essas pessoas, o Senhor Jesus hoje lhes envia essa mensagem aqui, muito clara e simples, muito melhor do que a pregação desse Evangelho misturado para pervertido. Essa mensagem simples aqui é muito melhor. É muito mais perfeita, muito mais saudável.
essa mensagem aqui traz uma esperança muito melhor para você e para mim do que qualquer outra vantagem que esse evangelho misturado do padre pervertido possa trazer, principalmente vantagens financeiras, do lado financeiro, do dinheiro, de riquezas, de prosperidade. Porque o evangelho genuíno não traz isso. Pelo menos não para esta vida. Porque o evangelho genuíno nos dá uma esperança de sermos ricos para com Deus, de ajuntarmos tesouros no céu, de não ajuntarmos tesouro na terra. Enquanto esse outro evangelho misturado com o pervertido propõe tudo isso. Propõe para as pessoas ajuntarem tesouros na terra, se envolverem em coisas terrenas, procurarem os negócios desta vida, a fascinação das riquezas, o amor do dinheiro, querendo ficar ricos. É isso que esse evangelho se propõe, além de muitas outras coisas erradas e pervertidas, que estão afogando os homens em ruína e perdição, arrastando eles para o erro, para práticas erradas. Então, meus irmãos, com essa mensagem aqui, o Senhor Jesus nos exorta a voltarmos para o evangelho genuíno. Ele nos encoraja, ele nos estimula a fazermos isso. E esse estímulo, esse encorajamento, você também tem que fazer com seus irmãos. Você tem que exortar eles a voltarem para o evangelho genuíno. Eles têm que ter esse estímulo, esse encorajamento vindo de sua parte. Porque o Senhor Jesus está fazendo isso por você. Agora você também tem que fazer isso por seus irmãos. É isso que tem que acontecer. Para que assim, todos nós, eu, você, os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, possamos voltar de forma unânime para o evangelho genuíno. Para que possamos viver estimulados por esse evangelho. Para que esse evangelho possa nos encorajar a ir pregar o evangelho do reino a toda criatura. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Isso é sério demais e tem que ser. E você tem que entender isso com seriedade. Viver nesse evangelho exige seriedade de sua parte, exige desprendimento, exige renúncia, exige arrependimento sincero, humilhação, exige abnegação. Tudo isso tem que acontecer. Se você quer viver em Cristo mesmo, se você ama ao Senhor Jesus sinceramente, você tem que voltar para o evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então você não pode deixar essa oportunidade que o Senhor Jesus está te dando hoje de fazer isso. Se você quer escapar dessas coisas, se você quer escapar desse evangelho misturado para pervertido, que está agindo como um fogo para te consumir e como um fermento para te apodrecer, você tem que decidir hoje voltar para o evangelho genuíno. Aceite essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus. Aproveite. Porque o tempo é agora. Você não sabe mais quanto tempo vai viver neste mundo. Você não sabe o tempo de sua peregrinação. Ela pode terminar hoje ou amanhã. Então, faça isso hoje. Volte hoje. Decida voltar hoje. Para que assim a sua vida em Cristo esteja de acordo com Ele, ou seja, de acordo com o Evangelho, para que você viva de um modo digno do Evangelho. E se você viver de um modo digno do Evangelho, você estará também vivendo de um modo agradável ao Senhor Jesus. Você estará agradando ao Senhor Jesus. É isso que Ele espera que você faça. Então, eu vou continuar aqui exortando a cada um de vocês a voltarem para o evangelho genuíno. Vou continuar estimulando, encorajando vocês até que vocês possam tomar a decisão certa e aprovada pelo Senhor Jesus de voltarem para o evangelho genuíno. Porque esse é o evangelho do qual você nunca pode se afastar da esperança que ele traz. Ele traz esperança superior, incomparável, esperança eterna para a sua vida. Então que você possa querer isso para a sua vida, para que assim você possa viver
de um modo digno do Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho genuíno, para o qual você tem que voltar hoje. Então que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é exortação. Sim, meus irmãos, essa palavra exortação, nas Escrituras, principalmente nas epístolas dos apóstolos, essa palavra aparece muitas vezes. E ela aparece para que isso seja feito, ou seja, para que a exortação seja feita. Ela tem que ser feita para estimular e encorajar os irmãos a fazerem certas coisas, a praticarem certas coisas que o Senhor Jesus aprova e concorda. Então, quando alguém recebe uma exortação, ele é estimulado, por exemplo, a santidade, ele é estimulado a pregar o Evangelho, ele é estimulado a ter uma vida exemplar, ele é estimulado a viver na constância de Cristo, ele é estimulado a olhar firmemente para o Senhor Jesus, enfim, ele é estimulado a muitas coisas certas, importantes para a vida em Cristo, para que a vida em Cristo possa fazer com que as pessoas vivam de acordo com aquilo ao qual ela foi exortada. E se ela viver dessa forma, ela estará vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Esse é o objetivo das exortações, fazer isso, fazer as pessoas acertarem nas práticas. Quando você lê lá aquelas 7 cartas que foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia, você vai ver ali o próprio Senhor Jesus estimulando a igreja, principalmente ao arrependimento. Algumas ele exortou para que eles voltassem à prática das primeiras obras. Exortou a eles a não se envolverem com outras doutrinas, a não deixarem a fé. Enfim, várias coisas importantes o Senhor Jesus exortou aquelas igrejas. Então, esse é o objetivo das exortações, exortar a igreja, encorajar, estimular as igrejas para que elas possam fazer o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus. E possam deixar as práticas erradas, as práticas mundanas, as coisas que não convêm nem edificam ninguém em tempo algum. Não perca o seu tempo com essas coisas. Seria essa uma exortação para você sair desse erro, sair desse engano. Não deixar-se amoldar, ou se conformar, ou consentir, ou ser cúmplice, ou conivente de coisas erradas. Não. As Escrituras nos exortam a praticarmos o contrário disso, a não nos envolvermos com isso, mas para fugirmos disso, para não praticarmos isso. Esse é o estímulo que tem que ser dado. Para cada um de nós, através de uma exortação séria, feitas por homens sérios, que sejam sérios em seu proceder. Porque os homens que nos exortam hoje são aqueles que são usados pelo Senhor Jesus para fazer isso. Foram chamados, vocacionados pelo Senhor Jesus para fazer isso, para estimular, encorajar os irmãos para praticarem as coisas certas, para que assim a prática disso possa dar um bom resultado na vida da pessoa, possa aperfeiçoar ela de alguma forma. Então, as exortações são muito importantes. Então, se você ler as Escrituras, principalmente as epístolas para as igrejas, você vai ver, você vai encontrar muitas exortações nessas epístolas. Então, leia essas exortações, porque elas vão falar para você também hoje. Assim como essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, que se chama exortação, vai falar muito claro.
para as nossas vidas hoje, para a nossa própria edificação, porque a exortação tem esse objetivo de nos edificar ainda mais, edificar em algo certo, em algo justo, em algo aprovado pelo Senhor Jesus. Então, essa mensagem vai ser muito importante. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque, como eu já falei, existem nas Escrituras muitos textos sobre exortações. E esse que eu vou ler aqui é um deles. Está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E essa exortação foi feita para que aquela igreja fosse estimulada e encorajada a praticar a santidade, a santificação. Porque sem santidade não tem como você viver uma vida em Cristo com seriedade. Então, eu vou ler aqui agora essa exortação que foi feita para a igreja de Tessalônica, para os irmãos de Tessalônica. Está escrito assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, meus irmãos, aqueles que rejeitam uma exortação como essa, que está encorajando os irmãos e estimulando os irmãos a praticarem a santidade, está rejeitando o próprio Deus. Eles rejeitam o próprio Deus, que um dia lhes deu o Espírito Santo. E rejeitar isso é errado. Você não está rejeitando o homem que está te exortando a fazer isso. Você está rejeitando o próprio Deus. Você pode rejeitar o próprio Deus para que você não siga, não pratique essa exortação que te estimula a prática da santidade? Não, você não pode fazer isso. Se você estiver fazendo isso, você está sendo rebelde. Você está sendo insubordinado, insubmisso. Você não está se sujeitando nem se humilhando diante da poderosa mão de Deus, do soberano. Então, fazer isso é errado. Então, não rejeite essa exortação, seja ela de quem for, porque ela primeiramente vem de Deus para a sua vida. Deus usa homens para te exortar. Aqui, no caso, foi Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Mas esse mesmo texto que nos exorta, nos estimulando e nos encorajando hoje a santidade, tem que servir para nós hoje também, para cada um de nós. Então, nós devemos fazer isso, porque essa exortação nos estimula a não vivermos com desejo de lascívia, e também nos estimula a não ofendermos e nem defraudarmos ao nosso irmão por causa de não querermos, de rejeitarmos essa exortação. Então isso é algo sério, meus irmãos, para as nossas vidas. Então, que essa palavra aqui, essa exortação que eu li aqui, sirva para a sua vida hoje.
e que você também, através dessa mesma exortação, estimule os seus irmãos a praticarem a santidade dia após dia, se santificarem com seriedade, com responsabilidade, com eficiência, cada vez mais. Porque era nisso o que ele diz aqui, que eles deveriam continuar progredindo nisso cada vez mais. Então, meus irmãos, ele estimulou, encorajou os irmãos a progredirem nessa santificação cada vez mais. E hoje você tem também que fazer o mesmo. Você também tem que estimular os seus irmãos a progredirem na santificação cada vez mais, para que eles possam se encorajar e se estimular por essa palavra, para que assim eles também possam se santificar cada vez mais. E assim toda a igreja estará se santificando cada vez mais, dia após dia. Esse é o objetivo. Então, que isso possa acontecer em sua vida. Então, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama exortação. Ela começa assim: está escrito: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Meu irmão, está escrito, logo no início da epístola de Judas, que ele deu o estímulo e o encorajamento para os irmãos batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sim, meu irmão, esta é apenas uma das várias exortações que foram deixadas nas Escrituras para que cada um de nós hoje possamos ler e praticá-las diariamente, porque cada uma dessas exortações visam trazer bons resultados perfeitos para a nossa vida em Cristo neste mundo. Como exemplo, cito a exortação feita aos Hebreus. Leia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14 ao 17. Meu irmão, exortar significa convencer, persuadir. Isso pode ser feito com eficiência pelas palavras que você falar para as pessoas. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 43. Meu irmão, está bem claro que é necessário exortar e ser exortado também, sem que vejamos isso como algo ruim, porque algumas exortações têm como objetivo final fazer com que a igreja, como o corpo de Cristo, não esteja dividida contra si mesma. Leia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você, como a igreja do Senhor Jesus, tem que ser exortada, ou seja, estimulada. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você, como a igreja do Senhor Jesus, tem que ser exortado, ou seja, estimulado e encorajado ao amor fraternal e à humildade, a se alegrar no Senhor, à fidelidade e diligência no ministério e a permanecer leal à verdade. Porque essas e outras coisas a que você foi exortado vão contribuir para que você possa sempre se apresentar a Deus como igreja aprovada. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, uma exortação também pode ser útil para dar a algum irmão o estímulo e o encorajamento para que ele possa fugir do erro, do engano, do cristianismo, da mentira, do evangelho misturado, deturpado e pervertido, para que então ele consiga voltar para o Senhor Jesus, para a verdade do evangelho genuíno e das Escrituras,
para a sã doutrina e para a graça genuína. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, hoje, mais do que nunca, você tem que se aplicar a esse tipo de exortação, pela qual você possa provar por meio das Escrituras a verdade, sem deixar nenhuma dúvida em quem o estiver ouvindo. Meu irmão, como se o seu sobrenome fosse Barnabé, cumpra a responsabilidade de exortar com eficiência, de forma que o próprio Deus e Pai possa exortar por seu intermédio os seus irmãos. Então, meus irmãos, essa mensagem é séria, é importante, é relevante para a sua vida. Por meio dela, o Senhor Jesus quer que você dê valor às exortações, para que assim você possa, por meio dela, ser estimulado e encorajado a se santificar, a pregar o Evangelho, a não se envolver com os negócios dessa vida, a fugir desses templos construídos por mãos humanas, a não se deixar envolver pelas denominações, nem pelo cristianismo, nem por esse outro Jesus ou esse outro evangelho diferente que estão sendo pregados por aí. Você, por meio das exortações, você não deve mais ficar tolerando quem venha pregando um outro evangelho para a sua vida. Então, as exortações têm essa função, têm esse objetivo de fazer com que você possa acertar. E para você acertar, você tem que conhecer as Escrituras, porque nas Escrituras existem as exortações que te estimulam e te encorajam a praticar as coisas certas, as coisas que o Senhor Jesus concorda e aprova que você esteja praticando, que você esteja vivendo, que você esteja pensando. Então, essas exortações vão servir para construir em você uma vida aperfeiçoada, uma vida mais forte, uma vida que possa se acautelar, se prevenir e se resguardar das coisas erradas. Então, esse é o objetivo. Então, que você possa agora dar valor a essas exortações, para se apegar com mais firmeza às verdades pelas quais ela está te falando, porque ela tem o objetivo de te conduzir a isso, te conduzir às práticas certas, à verdade. Ela tem que te conduzir para a graça genuína, para o evangelho genuíno também. Tem que te levar para a verdade. Tem que te levar a seguir os ensinamentos da sã doutrina. É isso que tem que fazer. Então, quanto mais você for estimulado e encorajado pelas exortações, queira mais. Continue querendo mais isso, para que você possa assim progredir cada vez mais. E quanto mais você progredir, mais perfeito você vai estar, mais aperfeiçoado, mais santificado, mais consagrado, mais dedicado ao Senhor Jesus, a viver em Cristo, na centralidade de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero isso para a minha vida, e eu espero que você também queira, que você não possa rejeitar as exortações, mas sim querê-las mais ainda, para que elas possam te estimular e te encorajar mais ainda, para que você possa ter uma vida em Cristo saudável. Então, esse é o valor, essa é a importância das exortações. Deixe alguém te exortar e exorte os outros também. Vamos nos exortar uns aos outros cada vez mais. Vamos fazer exortações quanto mais vemos que o dia se aproxima. Vamos nos estimular a isso, nos encorajar ainda mais, para que estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus, para que Ele possa nos encontrar em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso só vai acontecer por meio das exortações, que vão nos estimular e encorajar para que vivamos assim, estejamos assim naquele dia, para que possamos estar de pé
no Filho do Homem, para que possamos estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Então, meus irmãos, essa foi uma mensagem séria e importante. Agora, você tem que viver de acordo com ela. Você tem que deixar essa mensagem cumprir esse propósito em sua vida, para que assim você esteja estimulado e encorajado para viver uma vida em Cristo saudável. É isso que Ele espera da sua vida. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.